Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então o estudo da conduta, a gente vai entrar agora vamos falar um pouquinho de condutas comissivas, ou também condutas por comissão, comissivas ou por comissão, e também chamadas de condutas, ou também condutas omissivas ou por omissão. Isso aqui é uma nova classificação que a gente tem de conduta, né? E nada tem relação, né? Nada tem a ver com dolo e culpa. Lá, dolo e culpa está dentro da consciência do agente. Comissão e omissão está dentro de uma conduta humana positiva ou negativa, tá? Então essa é a ideia. Quando a gente traz a conduta comissiva ou a conduta omissiva, não confundam com dolo ou culpa, tá? A conduta vai continuar sendo ou ela é comissiva ou omissiva e ela continua tendo dolo ou culpa. Então eu tenho que analisar, primeiro, a conduta é dolosa ou culposa? A gente vai direcionar. Tá, ela é comissiva ou omissiva? Tá? Então são classificações distintas de conduta. Show de bola. Dito isso, vamos entender o que é uma conduta comissiva e o que é uma conduta omissiva. A conduta comissiva, quando a gente lê o conceito de conduta, a gente fala que conduta é o comportamento humano, positivo ou negativo, voluntário e consciente, dirigido a uma finalidade específica. Ou seja, condutas comissivas são condutas positivas. Positivas. É um fazer positivo, tá? É um fazer positivo. Então, uma ação é uma conduta comissiva. Ação. Fazer. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você pega o seu carro e você imprime uma velocidade alta numa via urbana, isso é uma ação. Quando você ultrapassa um sinal vermelho, isso é uma ação. Quando você aperta o gatilho, desfere 3 tiros contra o seu inimigo, isso é uma ação. Tudo condutas comissivas, comissão, tá? Positivas. Então, a conduta comissiva, positiva, ela tem uma característica de que ela faz para violar, ela viola um tipo penal, isso aqui já foi cobrado em prova, um tipo penal incriminador. Ela viola um tipo penal incriminador. Ou seja, é proibido matar, né? Porque quando você... artigo 121, né? Ele tá lá, matar alguém é crime. Quando eu vou lá e violo esse tipo penal, aquele é um tipo penal incriminador, então, portanto, eu estou violando... Eita, pessoal, incriminador todo mundo sabe que é. É um tipo penal proibitivo, perdão. Conserta aí para mim. Tá? Viola um tipo penal proibitivo, todos eles são incriminadores, tá? Proibitivo, por exemplo, matar alguém, a gente sabe que é proibido matar alguém, então quando você vai lá e viola aquele verbo, né, pratica aquele verbo matar alguém, então isso aqui é um tipo penal proibitivo, perceberam? Então as condutas comissivas, por ação, positivas, que é um fazer, elas violam um tipo penal proibitivo. Isso é interessante a gente entender. Eu preciso saber que quando você pratica uma ação, nem sempre a ação está violando um tipo penal proibitivo. Na verdade, essa é a regra, né? Lavar o carro, esse não é um tipo penal proibitivo. Mas quando lavar um carro se tornar crime e você fizer essa conduta positiva, você vai incidir num crime, tá? Por violar um tipo penal proibitivo. Isso aqui é legal. Show de bola. Já nas condutas omissivas, as condutas omissivas são negativas, tá? É um deixar de fazer, que gera um resultado e não um fazer, tá? Ou seja, é omissão, tá? Omissão, simples assim, omissão. Beleza, então você escolhe, né, muitas vezes não fazer e aquilo gera um resultado. Então como é que a gente tem que confrontar ele com o tipo penal? As condutas omissivas, elas violam, tá? Viola um tipo penal diferente. A gente fala que viola um tipo penal mandamental. Ou seja, eu tenho lá um crime, por exemplo, de omissão de socorro do Código Penal, tá? Então tem um tipo penal que te manda, mandamental, que você deve, ao ver uma situação, né, em que uma pessoa precise de auxílio, você é obrigado a prestar socorro. E se você for omissivo, se você for negativo, se você não agir
Então você incorre numa conduta omissiva que faz parte de um fato típico e pode ser, portanto, caracterizado crime. Então a gente tem dois tipos penais no nosso Código Penal. Tipos penais proibitivos e tipos penais mandatórios. Quando eu violo um tipo penal proibitivo, para violar isso aqui, eu preciso praticar uma ação positiva, fazer alguma coisa que viola um tipo penal proibitivo. Para que eu incida num tipo penal mandamental, basta eu deixar de fazer. Então, condutas omissivas, omissão, deixar de fazer, tá bom? Então, essa é a ideia quando a gente fala na diferença de comissão e omissão. Porém, essa parte é fácil. Agora a gente tem que piorar um pouquinho. Quando eu falo em omissão, eu tenho basicamente dois tipos de omissão, tá? E isso aqui é de longe o que mais cai na prova sobre conduta omissiva, tá? Ele vai perguntar sobre omissão, própria, e também a gente tem a omissão imprópria. Tá? Omissão própria e omissão imprópria. Qual que é a diferença dos dois? Omissão própria, o dever de fazer, o mandamento é imposto a todos. Ou seja, eu falo que o dever legal, ele é geral, genérico. Então, por exemplo, quando eu tenho lá, e o exemplo que a gente traz na apostila, inclusive, deixa eu só pegar é a omissão de socorro prevista no artigo, só o artigo 135 do Código Penal. Então, esse aqui, o dever é imposto a todos. Vamos fazer rapidinho a leitura do artigo 135 do CP, para a gente identificar essa noção de um dever imposto a todos. 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida ou desamparada ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Ou seja, deixar de prestar assistência é a todos, tá? É um dever a todos imposta. Se você vê uma criança abandonada na rua precisando de assistência e você não faz nada, você incide num crime omissivo do Código Penal, do artigo 135, que chama omissão de socorro, tá? Percebemos isso? Beleza, o dever é imposto a todos. Quando eu falo da omissão imprópria, o dever não é imposto a todos. O dever é imposto a uma pessoa específica, tá? O dever é específico. E esse específico, o dever é imposto ao chamado garante. Existe uma figura que é chamada do garante, ou também chamada de garantidor, tá? Garante ou garantidor. Vou puxar aqui para cima, tá? Para a gente continuar o esqueminha, vocês complementem no caderno de vocês. Então a gente está aqui em cima, garante ou garantidor. E o que é? Quem é a figura do garante ou do garantidor? É aquela pessoa que por meio da lei, por meio, né, de algum ato, ele assumiu o dever de proteção, assumiu o dever de cautela, assumiu o dever de cuidado, tá, sobre aquela determinada situação. Então, quando a gente fala da omissão imprópria, o artigo 13 do nosso Código Penal, o artigo 13, parágrafo 2º, ele traz quem é o garante. Então, tem 3 situações que vão descrever quem que é essa pessoa que agora tem o dever específico de cuidado. Tem o dever específico de cuidado. Então, vamos ver quem são e a gente traz os exemplos práticos. Então, artigo 13, parágrafo 2º. Relevância da omissão. Olha o que ela fala. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Tá? O resultado o dever de agir incumbe a quem? Ou seja, ele está trazendo agora a figura do garante. A quem tem o dever de agir e de não ser omisso? A quem, inciso A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou seja, o inciso A traz todo mundo que tem na lei descrito que tem que agir, tá? Que tem que agir. Então tá na lei. Depois, na outra, o inciso B, que de alguma outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tá? Ou seja, quem assumiu a responsabilidade.
Então, por exemplo, um segurança quando ele é contratado, né? Então, um contrato para, por exemplo, fazer a segurança de um VIP, né? Então, você vai acompanhar lá um determinado empresário, você assumiu a responsabilidade de evitar um resultado. Se você for omisso, você incorre num crime, né? Na omissão imprópria. E letra C, tá lá, quem com seu comportamento anterior criou o risco do resultado. Ou seja, se você criou o risco do resultado, você tem obrigação legal, você tem o dever legal de impedir a porra do resultado. Desculpe o palavreado. Olha o que eu quero trazer para vocês agora em questão de exemplos. Por exemplo, lei. Quem tem o dever legal de evitar o resultado? O bombeiro, o policial, o delegado, o pai. O pai tem obrigação legal de evitar, por exemplo, a morte do filho por inanição. Se você for omisso, você incide no homicídio, né, através da omissão imprópria. A sua omissão, né, resultou com um homicídio, você responde por homicídio. Tudo bem? Isso é o dever legal. O policial tem o dever legal, o bombeiro tem o dever legal, o salva-vidas, por exemplo, da praia, né, normalmente é o bombeiro, né, o salva-vidas da praia é o bombeiro militar, tem o dever legal de impedir o resultado, e assim vai. Quem assumiu de alguma outra forma que não seja legal, assumiu o resultado. Por exemplo, o salva-vidas agora do clube, o salva-vidas do clube tem o dever legal de impedir o resultado. O bombeiro civil, o segurança de um estabelecimento, segurança de uma casa noturna, segurança de um próprio VIP, né? Segurança. Então, quem de outra forma que não seja lei assumiu o compromisso ali, pode ser contratual, pode ser verbal, pode ser o que for. Ele assumiu o compromisso de evitar o resultado, ele tem o dever de agir. E por fim, quem criou o risco do resultado, obrigatoriamente tem que impedir o resultado, caso contrário, ele incide na omissão imprópria. Exemplo, foi um caso muito famoso de uma festa de faculdade, dessas caloradas, assim, né, de pessoal que está entrando na faculdade e tal, fizeram uma festa regada, né, muita bebida e tudo, e aí um determinado indivíduo empurrou o outro numa piscina funda. Só que a pessoa que ele empurrou na piscina não sabia nadar. Aí eu pergunto para você, quem criou o risco do resultado morte por afogamento? O cara que empurrou. Então, o cara que empurrou, se ele colocou a outra pessoa, né? Se ele criou o risco do resultado, ele obrigatoriamente tem que salvar aquela pessoa. Caso contrário, ele incide numa omissão imprópria, porque agora ele se colocou numa posição de garantidor, de garante. Tudo bem? Então, esses são os conceitos acerca dos crimes comissivos ou omissivos, comissão ou omissão. Perfeito? Então a gente falou agora que a gente conseguiu, né, dentro desses bloquinhos aí sobre a conduta, a gente conseguiu entender muita coisa sobre a conduta. Falamos então do conceito, comportamento humano voluntário consciente, positivo ou negativo, dirigido a uma finalidade específica. Entendemos que a conduta pode ser dolosa ou culposa, entendemos os tipos de dolo, os tipos de culpa, perfeito? Falamos da conduta pode ser omissiva ou comissiva, entendemos o que é omissão, entendemos o que é comissão, perfeito? E agora a gente tem que para fechar esse bloco, a gente tem que entender o que não é conduta. O que não é conduta também costuma ser muito, muito explorado em prova. Então eu vou apagar aqui e vocês façam uma observação aí, né? Separem um pedacinho do mapa de vocês aí, do caderno de vocês, façam um quadrinho e a gente vai falar algumas situações que até mesmo pelo próprio conceito de conduta, né, não se enquadram como conduta. E isso aqui que eu vou falar agora tem sido muito explorado em prova, tá bom? As bancas adoram cobrar isso aqui na prova, falar que um fato é uma conduta, mas quando na verdade não é. Então a gente vai entender agora quando não é conduta. E se não é conduta, obviamente não é crime. Obviamente é fato atípico, portanto não há crime. Então anotem aí, não há conduta. Não há conduta. Então, primeiro caso em que não há conduta. Não há conduta. E vocês vão entender o porquê disso. Não existe conduta de cogitar ou pensar. Cogitar ou pensar não é conduta. Isso aqui não é conduta.
Cogitar e pensar não é conduta, está no mundo das ideias. Então, quando eu falo de comportamento humano, tem que ser positivo ou negativo. Pensar por si só não é conduta e nunca vai ser punível. Mais para frente a gente vai estudar o chamado iter criminis. O iter criminis é o percurso é o caminho do crime, né? E aí a gente vai ver que a cogitação, né, os atos de cogitação não são puníveis. Por quê? Não tem como o Estado entrar na sua mente e falar assim, ó, você pensou em matar o fulano, 2 anos de prisão, pensou em matar 2 anos, não tem como, né? Ou senão estaria todo mundo preso, né? Todo mundo já ficou com raiva e queria matar alguém, né? Nossa Senhora. Enfim, né, não é certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, não há conduta de cogitar ou pensar. Não há conduta nos casos, né, de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior, normalmente as bancas trazem, são casos que fogem a vontade humana. Quando eu falo de comportamento humano voluntário e consciente, o caso fortuito ou força maior, ele foge à vontade. Tá aqui, ó, voluntário, vontade, tá? Então, voluntário, né, que você tem vontade. Então, ele foge à vontade. Então, por exemplo, são normalmente casos relacionados a forças da natureza, situações em que envolvem animais, né, por exemplo, leão, né, enfim, são situações em que envolvem que fogem à vontade da pessoa, do humano. Então, se foge à vontade da pessoa, não há que se falar em conduta. Tá? Essas não são tão exploradas em prova. Agora, a partir daqui, é mais explorado, vou até mudar de cor. Depois, atos reflexos. Atos reflexos não são considerados conduta. O que são atos reflexos? Olha que legal essa situação. Por isso que a gente tem que estudar isso para entender se a gente aplica ou não o Código Penal. Vamos supor, olha o exemplo, que loucura. Você vai no médico, e aí você senta lá na cadeira do médico, na maca lá, e aí você fala, nossa, doutor, eu tô com uma dor aqui na minha perna, eu não sei se é um nervo ciático, eu não sei se é, né, uma lesão que eu, né, na academia, não sei, isso e aquilo. Aí o que ele faz? Não, deixa eu examinar. Aí ele vai lá e pega sua perna, né, você tá sentado lá com a perninha pendurada, e aí você já viu que o médico tem um martelinho, que ele bate o martelinho assim no seu joelho, né, no joelho, e aí a sua perninha faz assim, ó, bate no joelho, a perninha faz assim, bate no joelho, a perninha faz assim, não é isso? Então, o que acontece ali? Vamos supor que ele bate o martelo ali, o seu ato reflexo é tão forte, o seu chute inconsciente é tão forte que você quebra o nariz do médico, tá? E aí, você será punido por lesão corporal culposa? Ah, mas você causou uma lesão corporal, tá? Quis o resultado? Não quis, então culposo. Existe previsão de lesão corporal culposa? Existe. Você vai ser punido por lesão corporal culposa? Por quê? Porque aquilo é um ato reflexo. Por que aquilo ali não é punível? Porque ele não tem nem vontade, nem consciência. Ponto. Então, você bate ali no nervo e a perna pula. Aquilo é um ato reflexo. Não tem como eu punir você porque você causou uma lesão corporal no seu médico. Por quê? Porque não existe consciência. Tá bom? Ato reflexo, portanto, não é conduta, portanto, é fato atípico. Tadinho do médico, vai ter que consertar o nariz, mas você não vai ser punido. Fato atípico. Fato atípico, portanto, não é crime. Legal. Sonambulismo. Sonambulismo. Ou estados de hipnose também não são considerados. Conduta. Por que não são considerados conduta? Porque isso aqui, né, fisiologicamente falando, sonambulismo e hipnose, são considerados estados de inconsciência. E se não tem consciência, não tem conduta, não tem fato típico, não tem crime. Loucura, loucura. O sonâmbulo foi lá e assassinou a esposa, matou a esposa. Sonambulismo, tá? Se você conseguir provar, lembra lá, né, do primeiro bloquinho, aonde que a gente está dentro disso aqui do cara, ó. Se você conseguir provar que você, no momento
estava num estado de inconsciência, não tem conduta, não tem fato típico, não tem crime. Beleza? Beleza. Show de bola. Depois, que mais? Esse aqui eu quero que vocês marquem, vou pôr até de roxo. Coação física irresistível. Coação física irresistível. E esse, pessoal, de longe, é o que é mais explorado em prova quando a gente fala de quando não tem conduta, tá? Então esse é o de longe mais cobrado em prova. E o que é a coação física irresistível? Um termozinho mais complicado que a gente chama de vis absoluta. Vis absoluta, tá? A vis absoluta difere da chamada vis compulsória. Compulsória. Da vis compulsória. E a vis compulsória é também chamada de coação. Olha a diferença. Eita. O que eu fiz aqui? Como é que eu tiro aqui? Voltou. É chamada de coação moral. Coação moral irresistível. Percebam que todos eles são irresistível. Para que exclua a conduta, tem que ser irresistível, não tem dúvida disso. A vis absoluta é a coação física irresistível. O que significa isso? Coação física irresistível. Por exemplo, anotem aí o exemplo. Quando você é forçado fisicamente a puxar o gatilho e matar alguém. Você lembra daquele, você coloca como exemplo aí aquele filme Jogos Mortais. Lembra daquele filme, filme Jogos Mortais? E aí tem lá um determinado momento em que o cara é colocado numa armadilha, sei lá, e aí ele tem a mão dele no gatilho, né? E uma cordinha para puxar o dedo dele. E aí a cordinha puxa o dedo dele e o gatilho dispara, ele mata lá a pessoa. Você, embora seja um comportamento humano, embora tenha consciência, ele não é voluntário. Você foi forçado fisicamente a puxar aquele gatilho. Portanto, eu não posso falar em conduta. Portanto, o fato é atípico, não é considerado crime. Para você, a pessoa que fez isso é outros 500. Para você, não há conduta. Portanto, não há fato típico, portanto, não há crime. A vis absoluta exclui a conduta, tornando o fato atípico, tá bom? Portanto, não há crime na vis absoluta. Se houver coação física irresistível, não há conduta, portanto, não há crime. Tudo bem? Física, você é fisicamente compelido a puxar o gatilho, a matar, enfim, fisicamente compelido, beleza? Show de bola. Na vis compulsória é diferente. Na vis compulsória, a sua coação é moral e não física. Ninguém está te obrigando fisicamente a puxar o gatilho, mas moralmente. Por exemplo, isso aqui é o exemplo clássico, né, de aula. A quadrilha sequestra o filho do gerente, sequestra o filho do gerente do banco e fala, ó, se você não transferir para essa conta 10 milhões de reais, o seu filho morre. Beleza, você está sendo fisicamente compelido a fazer a transferência? Não, mas existe uma coação moral, e nesse caso, irresistível. Todo mundo naquela situação teria a mesma conduta. Portanto, há conduta, há crime, mas a coação moral, ela exclui um outro elemento do crime que a gente vai estudar mais pra frente. Ela está dentro do estudo da culpabilidade, tá? Culpabilidade. Então, anotem isso aí. Exclui a culpabilidade. Ela é tratada lá na culpabilidade. Beleza? Então, se vocês quiserem anotar o que ela exclui da culpabilidade, só para vocês terem aí já no resumo, ela exclui um dos elementos da culpabilidade que é chamado de exigibilidade de conduta diversa.
tá? Exigibilidade de conduta diversa. Não preocupem com isso aqui agora. Isso aqui será estudo da culpabilidade, do terceiro elemento do crime. A gente ainda está dentro do estudo do primeiro, que é o fato típico. Tá? Beleza, então a gente já entendeu que não há conduta quando houver coação física irresistível, ou também chamada de vis absoluta. Lembrem aí dos jogos mortais, do cara obrigando o outro a puxar o gatilho. Se a coação for moral, tem conduta, tem fato típico, tem crime, mas o agente não é culpável. Por quê? Porque ele exclui um dos elementos da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Show de bola. Acho que a gente chegou aqui ao fim do primeiro elementozinho do fato típico, que é a conduta. Tranquilo? Beleza. Vou parar esse bloquinho por aqui e na sequência a gente continua o estudo da árvore do crime. Um grande abraço e até mais.